Fala galerinha do sétimo ano, aqui é o professor Billy de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa 12ª aula. Pessoal, vamos iniciar aí o caderno 3, tá? Apostila 3 aí, na página 4. A gente vê um detalhe aí de um quadro, tá? Que é pastel e tinta sobre papel, tá? O nome do quadro é O Ensaio no Palco, de Edgar Degas. Esse quadro foi feito em 1874, tem 54 por 72 centímetros, tá bom? Não é? As bailarinas, né? Profissão nobre, principalmente naquela época. Para a gente entender um pouquinho desse quadro, para entender os quadros, a arte em geral, a gente tem que entender um pouquinho dos artistas. Então vamos falar um pouquinho sobre Edgar Degas. O nome dele correto é Hilaire Germain Edgar Degas, conhecido como Edgar Degas, né? Bom, ele foi um pintor, gravurista, fazia gravuras, escultor e fotógrafo francês, tá, pessoal? Ele é conhecido, sobretudo, pela sua visão particular do mundo do balé. Era a poética dele, sabendo captar os mais belos e sutis cenários, tá, sobre o balé. Morreu com 83 anos aí, tá bom? Bom, só para a gente se situar e entender um pouco aí desse quadro. Bom, as artes e seus vários ofícios, né? Então, neste capítulo, a gente vai percorrer o campo das chamadas artes aplicadas, ou seja, expressões que têm apelo artístico e se integram ao nosso cotidiano por meio da arquitetura e das peças gráficas e dos objetos. A gravura surge como um meio de expressão importante nas artes e tem sua origem aliada às técnicas de impressão de livros e jornais. O estilo Art Nouveau mostrará como era próxima a relação entre a arte e o design. Aprofundaremos o estudo com a litogravura, que foi uma linguagem artística muito utilizada na indústria de embalagens. As práticas de artesanias tombadas como patrimônio histórico encerram o capítulo, exemplificando a riqueza de grandes tradições históricas e culturas que formam o nosso país. Aí a gente vê uma imagem, tá? Chamada de Veduta della Piazza del Popolo, de Giovanni Battista Piranesi. Será que é italiano? Ele nasceu em 1720, morreu em 1778, esse quadro foi, essa gravura, né, foi feita em 1750, é uma gravura em metal, tá, de 38 por 54 centímetros. Olha os detalhes dessa gravura em metal, né? Olha o sombreamento, feito apenas com risquinhos mínimos, né, numa peça de metal. Isso é fantástico, né? Maravilhoso. Lembrando aí que o Giovanni Battista Piranesi, ele foi um famoso gravurista também, né? Com esse talento. E também foi arquiteto, tá, italiano. Porém, também foi célebre pela sua vertente mais humanística, tá? Quando a gente fala de humanístico, a gente está falando de humanismo, né? Que é uma filosofia moral que coloca os humanos como os principais de uma escala de importância no centro do mundo, como se fosse um antropocentrismo, né? Aí da Grécia Antiga, do Renascimento, enfim. Bom, ele foi igualmente um brilhante desenhador ou desenhista, tanto faz, né? Dá para perceber nesse trabalho aí de gravura, né, que ele fez, né? Tem que desenhar muito bem. E um digno teorista e fisiocrata, tá? Fisiocrata fisiocracia é uma teoria econômica
desenvolvida por um grupo de economistas franceses aí no século XVIII, tá? Que vai de 1701 a 1800, que acreditavam que a riqueza das nações era derivada unicamente do valor de terras agrícolas ou do desenvolvimento da terra. Tá? Se for assim, o Brasil seria líder mundial, né? Porque aqui o agro é muito importante. Um excelso engenheiro hidráulico, quer dizer, um maravilhoso, muito bom engenheiro hidráulico, né? Que trabalha com engenharia de transporte de água, né? E um arqueólogo de renome. Bom, e o arqueólogo é da arqueologia, né? Que estuda culturas e modos de vida das diferentes sociedades humanas, tanto do passado como do presente, tá? A partir de análise de objetos materiais. Então, o arqueólogo não é só que estuda o passado, não, tá bom? Bom, só para a gente entender aí um pouquinho do artista e o que contextualiza aí a obra dele. Bom, gravura, vamos lá. É uma arte, uma arte tecnológica. O verbo gravar exprime a ideia de permanência, né, de registrar, deixar uma marca, memorizar. Na história da arte ocidental, a gravura estabeleceu-se como linguagem de grande relevância a partir do século XIV, vai de 1301 a 1400, né? Os primeiros a fazer gravuras foram os chineses. Eles desenvolveram o papel, criou o papel aí por volta de 105 antes de Cristo, e a partir desse novo suporte, né, papel, foram também evoluindo as técnicas de impressão e desenvolvendo linguagens, né? A técnica da xilogravura, por exemplo, presente até os dias atuais, começou a ser desenvolvida na China desde pelo menos o século II, né? 200 anos depois de Cristo. Então a xilogravura chegou aos países árabes no século VII, até 700, e na Europa passou a se disseminar, né, divulgar, a partir da Itália, isso no século XV, de 1401 a 1500. Bom, as gravuras inicialmente, depois a gente vai falar sobre xilogravura, vocês vão entender. As gravuras inicialmente tinham uma função utilitária, então não era simplesmente para desenvolvimento puramente artístico. No processo de cópias de ilustração, substituindo métodos manuais, e eram associadas à produção de livros. Lógico que a partir da gravura você pode imprimir várias cópias, né, impressas. Com o passar do tempo, torna-se um meio de expressão da arte. Aí vem, né, aí vem o desenvolvimento artístico com o tempo, com inúmeras possibilidades e desdobramentos. A pintura, a escultura e o desenho são chamados de processos diretos, ou seja, o artista produz a imagem no suporte ou no material em que a obra se apresentará, correto? Pintura, escultura e o desenho. Por exemplo, o pintor aplica a tinta na tela e, quando pronta, esta será vendida ou exibida para o público. Já a gravura é um processo indireto, ou seja, o artista produz a imagem em uma matriz, tá? Dessa matriz são impressas cópias em um suporte como papel, por exemplo. Então a arte não está apenas na matriz. A matriz é um processo da arte. A imagem impressa, né, a partir da matriz, é a obra final a ser apresentada. Então a matriz, ela pode imprimir outras obras de mesmo teor, só que a obra impressa é que é considerada obra de arte, enquanto a matriz é apenas um processo. Como é um processo indireto, o artista planeja a imagem a ser gravada de forma espelhada, como se fosse um espelho, né? Pois será invertida na impressão.
Então a parte esquerda será a direita na impressão do papel, tá? Como se estivesse olhando num espelho. Uma das características mais importantes da gravura é a possibilidade de ter mais de uma cópia da mesma imagem, claro, né? Diferentemente do desenho ou da pintura, por exemplo, que é uma obra única. Pra vocês terem uma ideia, ó. Aí a gente vê uma imagem impressa e a matriz gravada e entintada na madeira, tá? Então passa-se a tinta ali sobre o alto relevo e põe o papel em cima, como se fosse um carimbo, tá bom? Você sabia? Breve história sobre o papel agora, tá? Então tudo começou aí cerca de 3.000 anos antes de Cristo no Egito. Os egípcios produziam o papiro, que era utilizando fibras de uma planta do mesmo nome. Lembrando que antes era tudo escrito na pedra, né? Não era nem escrito, era gravado na pedra, né? Depois veio o papiro, que os egípcios produziram, né? Através dessa planta chamada papiro. Depois, no século II, depois de Cristo, evidentemente, 200 anos depois de Cristo, vieram os primeiros registros da produção de papel com fibras vegetais e cascas de árvores. Diversas, né? Aí não só o papiro. Depois, ainda no Oriente, aí no século IV, 400 anos, né? Os pergaminhos eram feitos a partir de couro. Os pergaminhos eram de couro curtido, né? E começaram a substituir os papiros, pois o couro era mais resistente, né? Durava mais tempo. Depois, ali no século XI, vai de 1001 até 1100, na Península Ibérica, foi a primeira menção a um documento em papel na região. Então, a produção de papéis inicia-se por influência dos muçulmanos. Depois, século XII, na Itália, vieram os moinhos de água, que começam a ser utilizados para produzir o papel. Tá? E depois, no século XIV, na França, isso provavelmente em 1338, é inaugurado o primeiro moinho de papel. Daí em diante, o uso de papel espalha-se por toda a Europa, substituindo o uso de pergaminhos. Bom, agora a gravura. Os tipos de gravura. Os tipos de gravura são definidos pelo material e suas matrizes, né? Aquela matriz que vai ser gravada. Por exemplo, a xilogravura. A xilogravura é quando é talhado na madeira. Aí temos a gravura em metal ou calcografia, mesma coisa. Aí já é numa chapa de metal, no caso cobre, latão, outros metais. Então a gravura em metal ou calcografia. Depois temos a litografia, só para você ter uma ideia, lito quer dizer pedra. Então, escrito na pedra, que é na pedra, geralmente pedra calcária, tá? Mas não é talhado nesse caso, é uma reação química da tinta ali, a tinta gordurosa, depois coloca o papel. A pedra é apenas um suporte. Depois temos a serigrafia, que é utilizada até hoje, né? Praticamente todas são utilizadas até hoje, mas a serigrafia é mais popular porque é na impressão de tecido que a gente usa, né? Com aquelas telinhas de nylon, que você passa a tinta e atravessa a telinha de nylon e é impresso, né? Na roupa, enfim, tecido, geralmente usado em tecido. E a lineologravura. Lineologravura, que são placas de linóleo, tá? Que é um processo também interessante, mas é recortada, parece a xilogravura, mas é recortada no linóleo, que é um material flexível, bem molinho, usado geralmente como revestimento de pisos, né? Tá? Mas ela é colada em uma base de madeira, tá? Esse processo foi muito utilizado aí no século XIX para fazer pisos e passarelas, porque ele é antiaderente, né? Esse material foi muito utilizado pelos artistas europeus também, para produzir gravuras.
que é muito parecido com o processo de estilogravura, né? Com instrumentos cortantes, com uma goiva, né? E só que, como eu já falei, né, o linóleo é mais maleável que a madeira, permitindo aí um corte mais doce, mais suave, né? E dá para fazer aí mais detalhes, né? Interessantes. Então esse é o linóleo, né? Foi criado pelo químico inglês, né? Frederick Wanton. Seu nome é composto das palavras latinas linho e oleum, né? Que é linum, referente a linho, que é uma planta, né? E oleum, referente a óleo de linhaça mesmo, de linhaça, que é uma semente, né? Que somando, que eles fazem uma mistura, né? Com cortiça, então mistura tudo, mistura cortiça, que é um material de origem da casca de árvore, né? E também a juta. A juta, que é uma fibra têxtil que fica atrás do linóleo, né? É uma fibra vegetal, tá? E, enfim, aí juntando tudo isso aí, dá o linóleo. Só para você ter uma ideia. Bom, então, lineleogravura, tá? Conhecendo os diferentes tipos de gravação agora. Vamos lá, xilogravura, vamos parte a parte. Foi a primeira técnica de gravação desenvolvida, né? Então a chapa de madeira deve estar bem lisa e o artista produz a imagem escavando a superfície com uma ferramenta chamada goiva, bem afiadinha assim. Esse procedimento é o mesmo da lineogravura ou dos carimbos também, né? A parte, bom, se bem que o carimbo hoje é bem diferente, né, esses carimbos, mas o processo de gravura, de impressão no papel passa tinta sobre a imagem né, que está em alto relevo. Então a parte que foi retirada é o branco da imagem. Então você cava, lógico, né, a tinta não, quando você põe o papel não pega ali embaixo, né? Então a parte que foi retirada é o branco da imagem. E a parte que fica em alto relevo é onde está o desenho. Ó, dá uma olhada aí que vocês vão entender. Ó. Essa é a matriz de estilogravura em impressão, produzidas pelo artista Fernando Vilela, em seu ateliê em São Paulo. Tá vendo? Ó? Esse é o papel, né, o mais branco aqui, que foi colocado por cima da parte de madeira, que ficou embaixo. Então o que foi talhado fica branco. E o que está em pretinho ali, que passou a tinta, vai para o papel, tá? Isso na época que não tinha jornal, né, livros, como é que você ia fazer vários livros? Então eu fazia dessa maneira aí para imprimir várias, não tinha, né, impressora. Então a matriz de gravura em metal, agora em metal, tá? Pode ser trabalhada de formas distintas. Existe a incisão, que é aquele corte talho, né, que é o procedimento na matriz da gravura feito com algum objeto cortante, direto no metal, né? Que é feita marcando a placa com ferramentas como buril, né? Que pode ser, e a ponta seca. É tudo material cortante. Nas técnicas chamadas água tinta e água forte. O que acontece? O artista isola a placa, né? Com um verniz para poder gravá-la. Na água tinta ele desenha nesse verniz com uma ponta seca, produzindo as linhas e achuras, os buraquinhos. Para afixar essa imagem na placa de metal é necessário mergulhá-la em uma solução ácida, uma reação química, né? Assim a parte sem verniz é evidentemente corroída, gravando o desenho na matriz, no caso no metal. Na água forte é possível criar diversas tonalidades e texturas na imagem, isolando e mergulhando a imagem várias vezes nesse ácido. Então a obra final fica gravada na placa
em baixo relevo. Ó, pra você ter uma ideia, ó, esse aí são os tipos de buril, né? Que é aquela parte, essa parte de madeira onde segura. E o metalzinho lá embaixo é onde, aquela pontinha bem afiadinha, onde vai gravando aí, no caso na madeira ou no metal, tá bom? Aí depois nós temos a matriz da litografia, que é uma pedra calcária, como eu falei, sensível à gordura. Ela é sensível, a pedra é sensível à gordura. Então o artista ele produz o desenho com um lápis ou material mais gorduroso, tá? Então, esse pigmento gorduroso, né, desse lápis ou tinta. Então, a partir de isolamento e tratamento com ácidos em concentrações diversas, quer dizer, há reações químicas ali, é tudo um processo químico, tá? A pedra absorverá a gordura com diferentes intensidades, gerando imagens com nuances e contrastes. Bom, a relação entre água e gordura, lógico que se repelem, né? Elas não se misturam, né? Permite o controle da tinta na pedra, na matriz, tá? A gente pode ver aí, ó, um artista trabalhando, ele está entintando a matriz de litografia. Vocês podem ver aí, ó, na pedra. A gravação na serigrafia, que é utilizado muito, acho que é a mais utilizada hoje nas gráficas de impressão, é feita em tela de fio de nylon, bem fininho. A tela ela é coberta com uma emulsão sensível à luz, igual eles usam na fotografia. Emulsão é uma mistura de líquidos, né? De uma aparência leitosa. Então a imagem que será transferida deve cobrir a tela quando exposta à luminosidade. Tá? Então assim a emulsão se fixa onde não há imagem e cobre os espaços naquela trama de nylon. Trama é a formação dos tecidos pelo cruzamento de diversos fios traçados horizontal e verticalmente, né? Então, na serigrafia e na litografia, que é da pedra lá, a gravação ocorre sem incisão, sem corte, igual era na xilogravura e na gravura em metal, que podem ser reutilizadas, essa matriz de nylon pode ser reutilizada também para outras imagens, mas não há necessidade do buril, por exemplo, né? A gente vê, por exemplo, a imagem de serigrafia sendo impressa em uma camiseta, como eu falei, que é muito utilizado em tecidos. Essa é a tela de nylon. Bom, depois nós temos a entintagem e impressão. Vamos lá. Então as matrizes precisam receber tinta para que as gravuras sejam impressas. Tá? Lógico. Então cada técnica tem suas especificidades nesse processo. Então vamos lá. De novo, a xilogravura, que é a imagem da xilogravura, está em alto relevo, portanto pode receber tinta por meio de um rolo, por exemplo, de borracha, muito utilizado. Ou mesmo pincel, mas utiliza mais rolo que é mais fácil. Depois nós temos a gravura em metal, que a gravura em metal grava a imagem em baixo relevo. Dessa forma, o artista passa a tinta em toda a superfície da placa e em pedaços delicados de tecido vai limpando a placa toda novamente, até que a tinta esteja apenas nos sulcos gravados pelo ácido, nos buraquinhos. Depois nós temos a litografia, que é na pedra, né? A pedra de litografia deve ser constantemente umedecida, claro, né? Para ter a reação química, enquanto o artista passa o rolo de tinta diversas vezes em sua superfície. Como a pedra está molhada, a tinta ficará concentrada apenas na região onde havia, evidentemente, a gordura
tá? A gordura do lápis que foi pintada na pedra. E depois nós temos a serigrafia, que é a trama de tecido, né, da tela serigráfica, que fica completamente fechada, onde não há imagem. A impressão nessa técnica é simples. Passa-se um rodo, no caso com a tinta, né, e vai como se fosse um rodinho mesmo, vai espalhando a tinta. E onde não há emulsão, a tinta atravessa a tela e transfere o desenho. Tá bom? Mas tudo tem que passar por aquele processo de fotossensível que eu havia explicado anteriormente para gravação da imagem na tela. Bom, a prensa é um equipamento que coloca peso sobre a matriz e o papel, né, que receberá a imagem. Então a gravura em metal e a litografia, a pedra, são técnicas que precisam de uma pressão muito forte para que haja essa transferência da tinta para o papel. Já a xilogravura pode ser feita com prensa ou mesmo pressionando levemente. Uma colher de pau mesmo, a parte convexa da colher, né, você passa sobre o papel fino, né, para imprimir a imagem. A gente vê uma prensa de gravura. Tá? Bom, zoom, tiragem. Então o número de cópias que serão feitas de uma matriz é chamado de tiragem. Quantas tiragens, quantas cópias foram feitas, né? Até hoje é utilizado isso nas gráficas. Já na parte inferior de uma gravura, há tradicionalmente estas informações. Por exemplo, a tiragem, tá? Nome da obra, ou do artista, né? E a data. Tá? No destaque abaixo a gente vai ver aí essa imagem aí que mostra, primeiro, a gravura já impressa no papel, que é uma gravura de Goya, de Alessandro Lima. Tá? Alessandro Lima. E aqui mostra a tiragem, né, que é 4 tiragens de 10, assinatura, Alessandro Lima, e a data aqui do lado. Tá? Bom, lembrando que o Museu da Xilogravura, em Campos de Jordão, no estado de São Paulo, uma cidade do estado de São Paulo, que foi inaugurado em 1987, possui um acervo fantástico de milhares de obras. Tá, tá aí a dica para vocês conhecerem. Tá bom? Bom, novas artes, multiplicidade e beleza. A litografia, que é na pedra, né, foi largamente utilizada a partir do século XIX, vai de 1801 até 1900, para impressões variadas. Então a técnica foi inventada pelo autor teatral tcheco Alois Snefelder, que nasceu em 1701, foi morto em 1834. Ele queria um meio prático de produzir textos teatrais e partituras musicais, certo? A impressão, ela pode ser feita em papel, tecido, madeira ou plástico. Então os artistas desenvolveram técnicas de impressão em cores, que permitiram grande utilização artística e comercial. Então a litografia foi a ferramenta mais utilizada para a produção de embalagens de produtos, rótulos e cartazes. A fotografia que a gente vai ver mostra uma biblioteca de pedras litográficas, diferentemente das chapas de xilogravura. As pedras litográficas não têm gravação em relevo em sua superfície, e sim uma gravação planográfica, que é no plano, né? Não tem talhamento na pedra. A gente pode ver uma imagem de pedras litográficas, né, utilizadas, isso aí da Biblioteca Pública de Munique, é uma cidade da Alemanha, em 2014 essa foto, tá bom? Bom, como estudamos no caderno anterior,
O fim do século XIX e o início do século XX foi um tempo de grandes novidades, como a fotografia, né? O cinema e as máquinas a vapor. A imprensa e os meios de comunicação também se desenvolveram com diversos jornais e revistas que tinham na técnica da litografia uma forma econômica e rápida de divulgar e multiplicar suas ideias. Os produtos que vinham da indústria mudavam os hábitos da sociedade. Tá? Então, antigamente não era comum, por exemplo, comprar alimentos embalados, prontos para o consumo. Né? Então, as embalagens serviam também como uma forma de comunicação e expressão. Observe a arte do francês Alphonse Mucha, nasceu em 1860, morto em 1939, feita para uma embalagem de biscoitos. Tá? O estilo artístico que melhor sintetizou essa união da arte com o utilitário ficou conhecido como Arte Nouveau, arte nova, né, em francês. A formação de artistas e artesãos nos liceus da arte na Europa estimulou o desenvolvimento de várias áreas, como a arquitetura, a joalheria, a produção de móveis e as artes gráficas. São as chamadas artes aplicadas ou artes decorativas, cujos nomes se relacionam com as funções das peças. Por exemplo, o estilo Arte Nouveau tinha um tom romântico e se espalhou por diversos países em todo o mundo. Apresentava motivos decorativos, com inspiração na natureza, formas orgânicas, né, lembrando flores, insetos e imagens de mulheres. Observe na embalagem de Mucha como são esses ornamentos. Veja a preocupação e os detalhes das letras e como a informação é colocada junto à imagem. A sala de museu de Orsay, da imagem abaixo, podemos observar o estilo Arte Nouveau em todos os elementos. Essas peças foram elaboradas entre 1900 e 1901. Então a gente está vendo aí biscoitos Lefebvre de Alphonse Mucha, feito em 1897, uma litografia, tá? 62 por 43 centímetros. Olha que coisa mais linda, gente. Não é uma obra de arte? Lindo demais, né? Lembrando só, né, que o Mucha, ele chama Alphonse Maria Mucha, tá? Ele foi um grande pintor, ilustrador, designer gráfico tcheco, tá? O tcheco, pessoa tcheca, né, da República Tcheca, né, que é um país da Europa central, limitando aí a norte pela Polônia e pela Alemanha a leste, pela Eslováquia ao sul, pela Áustria a oeste, tá? E também pela Alemanha ali, tá? Só para vocês entenderem. E foi um dos principais expoentes do movimento da Arte Nouveau, tá? Que, novamente, lembrando, é uma arte internacional de arquitetura decorativa, tá? Especialmente no início da arte aplicada à indústria, né? Que foi muito apreciada aí antes da Primeira Guerra Mundial, tá? Só para vocês entenderem direitinho. Depois aí embaixo nós temos aí arte decorativa no Museu d'Orsay, né? Mobiliário de Alexandre Charpentier, em Paris, na cidade de Paris, na França. Ele nasceu em 1856, morreu em 1909. Essa obra foi feita entre 1900 e 1901, tá? Só lembrando que o Alexandre, chamado Alexandre Louis Mary Charpentier, foi um escultor e assistente do gravador famoso, né, de medalhas, François-Joseph Humbert Poscarmet. E em 1879 ele fez a primeira exibição de sua obra. O sucesso começou a ser galgado um ano depois, quando o famoso Alexandre Dumas
que foi um grande romancista e dramaturgo francês, né? Que ele escreveu o livro dos Três Mosqueteiros, né? Ou ele escreveu também o Conde de Monte Cristo, foram clássicos do romance, né? Tá? E ele comprou uma de suas estátuas, tá? E aí ele começou a ficar famoso, tá? O Alexandre. Bom, o uso do ferro e do vidro era uma grande tendência na virada aí do século XIX para o século XX, tá? Que vai de 1801 até o ano 2000. Então os gradis, por exemplo, do Petit Palais, no museu inaugurado em 1902 em Paris, tem adornos redondos, quer dizer, decoração redonda, que lembram flores, mostrando a influência da Arte Nouveau, como vocês podem ver nessa imagem aí. Tá? O broche em forma de pavão, feito por René Lalique, 1860-1945, é um belo exemplo da joalheria Arte Nouveau também. Tá? Vocês podem ver o broche aí de René Lalique, em forma de pavão, né? Lindo broche, né? Lembrando mais uma vez, né, que é para a gente se situalizar, o René Lalique, o chamado René Julius Lalique, né, foi um grande vitralista, né, que trabalhava com vidros. O vitral é aquele tipo de vidraça composta por pedacinhos de vidros coloridos ou pinturas sobre o vidro, né? Geralmente representam cenas ou personagens utilizados muito nas igrejas, principalmente nas igrejas góticas, né? Ourive, ele foi ourives também, ourives, a pessoa que mexe com metais preciosos, né? Trabalha com ourivesaria ou ourivesaria, né? Fabricação de joias e ornamentos. Foi joalheiro, lógico, né? Trabalhava com joias, vendia joias e também ficou muito conhecido pelas suas criações em joias, frascos de perfume, copos, taças, candelabros, que é aquele castiçal com vários braços, né? Relógios, entre outros, né? No estilo modernista, Arte Nouveau, Arte Deco também, decoração. Então a fábrica que ele fundou, ainda funciona até hoje, tá? Até hoje está funcionando. Bom, depois Lotus Lobo, utilidade e criatividade. Vamos conhecer aí a Lotus Amanda Maria Lobo de Alvarenga, ou chamada simplesmente de Lotus Lobo. Ela nasceu em Belo Horizonte em 1943, formou-se pintora, gravadora e desenhista, estudando gravura, descobriu uma coleção de pedras litográficas com rótulos de produtos antigos ainda gravados. Naquela época começou suas primeiras experiências com a litografia, combinando as formas, recolocando-as nos papéis, sobrepondo-as, né? Como a gente pode ver aí, uma litografia dela, né? Não tem nome assim, a princípio, sobre papel de jornal e cartão. Tem 1,80 m por 1,80 m, aí bem grande. Em 1998, ela começou a procurar em ateliês e gráficas antigas pedras litográficas que haviam sido matrizes de embalagens no estado de Minas Gerais, né? Passou a resgatar e reimprimindo, né, o que ela encontrava, ao mesmo tempo que trabalhava criativamente com as imagens. Então, assim, deu novos significados ao que era antigo e, evidentemente, ia se perder, né? Então, observando a obra sem título, feita em 1970 até 86, é possível ver um suporte retangular, como vocês viram, né, dividido em 4 partes, uma faixa vermelha dialoga com um bloco da mesma cor na parte de baixo, entre eles uma grande faixa preta e um outro espaço azul, né? Então, a gente percebe que são 4 matrizes de produtos diferentes e que a artista propôs uma recombinação delas, uma recriação, né? Então ela também transformou a função da obra, que originalmente era comercial e agora tem valor artístico e criativo. A imagem da artista no seu ateliê oferece uma noção do tamanho desses trabalhos, por exemplo. Os rótulos de Lotus Lobo manuseia
que ela fazia eram de manteigas, né? Produtos que vendiam colocados em rótulos de manteigas, que vendiam essas empresas que vendiam manteigas, né? Já pensou em um pote desse tamanho hoje na geladeira? De 1,80 m, meu Deus. Não, é que as geladeiras começaram a ser produzidas e vendidas no Brasil só em torno de 1950. Então, antigamente, as manteigas eram vendidas em latas bem grandes, nas quais elas eram conservadas, né? Então, por exemplo, a gente vê aí a Lotus Lobo em rótulos antigos, né? Que usavam nas embalagens de manteiga, né, em seus trabalhos em Belo Horizonte, essa foto de 2016. Até hoje ela trabalha com esse processo. Na obra sem título, né, é possível ler o nome de cidades mineiras, como Diamantina, além das informações impressas invertidas. Que mensagens você consegue decifrar desses rótulos, né? Veja, por exemplo, que na cidade de Lavras, a agrícola nova era vendida pela Fazenda Modelo. Que tipos de produto estavam ali? São memórias e histórias resgatadas e preservadas pela obra de Lotus Lobo. Tá? Bom, artes e ofícios, a sabedoria dos fazeres. Como já estudamos até aqui, os artefatos que os indígenas produzem e que, para os não indígenas, têm valor artístico, visual e culturalmente têm uma função direta no cotidiano deles. Então, suas características se mantêm geração após geração e cada povo tem suas visualidades. De outra forma, podemos ornamentar os objetos que produzimos com diferentes desenhos. O artesanato é uma mistura dessas duas situações, pois tende a manter as visualidades e os modos de fazer as peças ao longo das gerações, mas varia de acordo com o produtor, o mestre artesão e a região geográfica. Então, um produto artesanal é algo feito à mão, fora do processo industrial. As chamadas artesanias são tão importantes que várias delas são parte do patrimônio nacional e mundial. No Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM, há o Livro dos Saberes, onde estão registrados alguns conhecimentos ligados à nossa cultura de forma tradicional. Viola de coxo, um instrumento sustentável. Então, vamos lá, vou falar um pouquinho de música. Um dos registros do Livro dos Saberes refere-se ao jeito de fazer também a cultura, da viola de coxo. Esse instrumento é feito nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, na região da bacia do Rio Paraguai. Por ser produzida com materiais da fauna e da flora do Cerrado e do Pantanal, sua existência depende da preservação ambiental, lógico, né? A medida de cada viola tem a proporção do braço do instrumentista, então depende da pessoa, que será também o artesão, ele que fará o instrumento, ou seja, a mesma pessoa que toca é a que produz o instrumento. Então a viola de coxo é feita a partir de um pedaço inteiriço de madeira, que é cavado com a mesma técnica utilizada para fazer os coxos dos bovinos. Por isso ela tem esse nome, viola de coxo. Veja a diversidade de matérias-primas naturais envolvidas na produção de uma viola de coxo. O corpo do instrumento é feito tradicionalmente de árvores, como chimbuva e sarã de leite, mas podem ser usadas a mangueira, o cedro rosa e o cajamanga. Cajamanga, né? O tampo da peça é feito da raiz da figueira ou de uma madeira de origem asiática chamada teca. As peças menores do instrumento, como o espelho e as gravelhas, utilizam cedro, mogno e aroeira. A cola utilizada no feito é um grude feito à base da bexiga natatória das piranhas ou uma cola de batata de sumaré. Para preparar os pontos do instrumento é necessária a cera de abelha. Na tradição, as cordas eram feitas de tripas de algumas espécies de macacos. Atualmente, são mais comuns as cordas de nylon, assim como já se usam cola industrial e cera artificial. Tá?
Com a viola de coxo, as peças se reúnem para ouvir o cururu, que é um jeito de uma batida na viola, e o siriri também. São gêneros ligados às brincadeiras populares da região de origem indígena. Aí a gente vê uma viola de coxo. Bem rudimentar, né? Bom, vocês estão ouvindo esse barulho que está tendo estão fazendo uma reforma aqui do lado no vizinho. Espero que não esteja atrapalhando aí a audição da aula. O modo de fazer renda irlandesa agora. O estilo de fazer renda da Europa no século XVII foi adaptada pelas rendeiras do interior do Sergipe, que é um estado do Nordeste, sobretudo no início, na cidade de Divina Pastora. Tradicionalmente, firmou-se como um ofício de mulheres. O trabalho daquela região tem características particulares de relevos, texturas e desenhos que o tornaram uma referência cultural. A gente pode ver uma artesã aí elaborando a renda irlandesa, lá na cidade de Divina Pastora, tá, em Sergipe. Modo de fazer cuias do Baixo Amazonas agora. Então as cuias são produzidas há mais de 2 séculos pelas populações indígenas que habitam as regiões ribeirinhas do Baixo Amazonas em Santarém, no Pará, e em outros locais. É também um ofício tradicional das mulheres. Para sua produção, retira-se os frutos da cuia, né, que é cortada ao meio, limpa, polida e tingida da mesma forma ao longo de sua história. O tom preto bem intenso é obtido de uma tinta feita com a casca de uma árvore chamada cumateia. Os motivos decorados são inspirados na fauna amazônica, nos padrões da cerâmica do rio Tapajós e em outros elementos locais. Esses motivos conferiram notoriedade ao artesanato da região. No cotidiano, as populações dessas localidades utilizam a cuia para consumir alimentos, para pegar água no rio, se banharem, para decorar as paredes das casas, como vasos de plantas, etc. Além disso, a mesma técnica de produção de cuias permite produzir objetos como fruteiras, copos e diversos utensílios. Olha que bonitinho aí, as cuias são feitas das cabaças de uma árvore chamada árvore de cuia ou cuieira. Depois vamos ver o ofício do fotógrafo lambe-lambe. Em 2011, os fotógrafos ambulantes, conhecidos como lambe-lambe, se tornaram patrimônio imaterial de Minas Gerais. A profissão existe praticamente desde a invenção fotográfica. Atualmente é reconhecida como patrimônio também nos estados da Bahia e do Rio de Janeiro. Esses fotógrafos geralmente ficam em parques, praças e locais tradicionais de lazer da população. Antigamente, este era o único modo que possibilitava a maioria das pessoas ao acesso às suas próprias imagens fotografadas. Aí nós estamos vendo um turista e fotógrafo lambe-lambe no centro histórico da cidade de Diamantina, em Minas Gerais. Tá? Só lembrando que chama lambe-lambe, essa técnica antiga de fotografia, que é uma técnica que até hoje é desenvolvida e extremamente importante para o patrimônio histórico brasileiro, né? Que não deixa de ser um tipo de arte, e porque tem esse nome porque eles lambiam as chapas de vidro que capturavam a imagem. Depois ela era transferida para um papel, né, essa imagem. Então, apenas um lado dessa lâmina era revestido por uma emulsão sensível à luz. E essa camada era invisível. Não dava para ver qual lado da lâmina ela estava. Então, lambendo, o fotógrafo sentia o lado mais áspero, em que a língua colava, né? E isso guiava o posicionamento do vidro dentro da câmera para captar a imagem. Cada clique, cada imagem consumia uma chapa nova, né? Por isso que chama lambe-lambe, porque eles lambiam literalmente a plaquinha, a lâmina, tá? Bom, a gente pode ver aí o museu, né? Museu de Artes e Ofício.
Museu de Artes e Ofícios fica na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, e onde seu acervo é formado por 2.500 peças, que mostra a trajetória das atividades profissionais relacionadas ao trabalho das pessoas. Então, as artes e aos ofícios no Brasil, né? Então, as peças desse acervo recontam as histórias das artes manuais e das manufaturas, né, feitas à mão do século aí 18 até o século 20, tá? De 1701 até o ano 2000. Tá aí a imagem do Museu de Artes e Ofícios instalado no Conjunto Histórico da Antiga Estação Central de 1922 de Belo Horizonte. Essa foto é de 2015. Bom, pessoal, obrigado pela atenção. Anotem as dúvidas para a gente discutir em sala de aula. Eu quero perguntas. Ou às vezes não, né? Se vocês entenderam tudo, não precisa perguntar. Mas um beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu!